Hoje, em Rompendo o Silêncio. Ser rotulado como egoísta é um dos piores rótulos que nos podem dar. Em geral, associamos-lo a ser mau ou mesmo a uma pessoa má. Como detectar uma pessoa egoísta, como manifestar o egoísmo sem prejudicar os outros, como podemos mostrar com amor próprio. Já vamos começar! Olá, olá! Sejam bem-vindos a todos. Começamos agora mais um episódio do Rompendo o Silêncio. E hoje, como sempre, abordaremos um tema que irá, sim, acrescentar nos nossos dias, no nosso dia a dia, com as pessoas que à nossa volta estão. Temos duas comparações, né? Falaremos sobre os dois e entenderemos melhor o que cada um significa. O egoísmo e ser generoso. Linda essa palavra já, né? O generoso. Não é? E aí? Já dá para começar a pensar em qual das duas você tem praticado mais? Ou as pessoas estão ao redor dela, não? E a gente hoje vai ter vários convidados, a gente vai ter alguns pelo Zoom e a gente vai ter alguns aqui também no estúdio podendo ajudar a gente a esclarecer um pouquinho mais. A gente tem até um professor que vai estar aí, sim, dando umas classes. Fiquem ligadinhas, porque vamos assistir a primeira matéria e depois voltamos com o nosso programa cheio de aprendizado para você, tá bom? Vamos então assistir a primeira matéria e depois voltamos. Se pararmos para pensar quantas vezes nos disseram, especialmente quando éramos pequenos, para não sermos egoístas, que temos que pensar nos outros e que basicamente o egoísmo é um traço negativo, provavelmente não conseguiremos contar com os dedos das mãos. No entanto, há momentos nas nossas vidas em que o melhor que podemos ser é egoísta, principalmente para a nossa saúde mental. É importante compreender que tipos de egoísmo existem e quando a coisa mais saudável e generosa que podemos fazer é pensar em nós mesmos primeiro. Nem todo o egoísmo é mau. Quando pensamos em pessoas egoístas, normalmente imaginamos pessoas que não só se põem à frente dos outros, mas que usam os outros para alcançar os seus objetivos e se põem acima dos outros sem consideração pelas suas emoções. A maioria de nós não quer ser assim, mas ocasionalmente ser egoísta e colocar-nos em primeiro lugar não significa necessariamente que nos tornemos insensíveis às necessidades dos outros. Relacionamentos saudáveis começam com amor próprio. Se não formos egoístas o suficiente para pensar no que queremos da vida, no tipo de relacionamento e tratamento que merecemos, se não nos amarmos primeiro, não pediremos o que precisamos dos relacionamentos. Isso significa que podemos acabar não nos deixando ser tratados como merecemos ou que não exigimos respeito e nos contentamos com menos do que queremos. Se formos um pouco egoístas e olharmos por nós próprios, seremos capazes de estabelecer limites, de não nos deixarmos manipular. Fará menos coisas que não quer realmente fazer, pensar no que queremos, procurando fazer mais do que realmente queremos e fazendo-nos felizes, permitir-nos a ser mais generosos com os outros em outros aspectos e áreas. Quanto mais felizes formos, mais teremos para dar aos outros. Aprenderá e apreciará o seu valor como pessoa. A autoestima é uma das características pessoais que mais nos afeta quando é baixa. Pode fazer com que não nos amemos e não nos valorizemos e não tenhamos consciência do quanto valiosos somos. Se estamos nesta situação, é uma boa altura para parar e ser um pouco egoísta. É tempo de procurarmos fazer-nos felizes e de nos sentirmos bem. Se começarmos a fazer o que queremos fazer e as coisas que nos apetece fazer,
fazer, começaremos a sentir-nos mais realizados e começaremos a realizar as coisas. Sejamos egoístas e pensamos nas coisas boas que temos, nas coisas que fazemos bem. Quais são os nossos méritos e as nossas realizações? Vamos analisar tudo o que merecemos como pessoas e porque o pedimos, então começaremos a apreciar o quanto valemos. E já voltamos da nossa matéria e hoje temos com a gente, direto do Brasil, o professor Castilho. Boa tarde, tudo bem, professor? Olá, muito boa tarde, muito grato pelo convite e pela oportunidade de participar. E eu já tenho preparado aqui uma pergunta para o senhor, professor. Por que o egoísmo incomoda o ser humano? Na verdade, o egoísmo só incomoda o outro. Quando a pessoa age com egoísmo, para ela não incomoda nada. Ao contrário, quando ela age com egoísmo, ela está utilizando deste comportamento para suplantar algum incômodo. Ela tem algum incômodo, então ela se utiliza do comportamento para suplantar aquele incômodo. Então, na verdade, o egoísmo ele só incomoda o outro. Existe uma frase que me foge agora o autor, que diz o seguinte: quando você morre, você não sabe que morreu. Só as outras pessoas é que sofrem com isso. E quando você é um idiota também. E aí a gente pode adaptar. Quando você é egoísta, mas não sabe, só as outras pessoas que se incomodam. Porque a gente vai conversar ainda mais, explicar o que é um egoísmo. Executa um ato que seja egoísta. Repare bem que eu deixo muito claro que ninguém é egoísta. As pessoas agem com egoísmo. O egoísmo é um comportamento, as pessoas não são os seus comportamentos. Ninguém é nenhum comportamento todo o tempo. Agora, nesse exato momento, eu estou sendo entrevistado. Daqui meia hora, uma hora, eu volto a ser professor. Daqui 3, 4 horas, eu serei pai, eu serei marido, eu serei vizinho, eu serei motorista. Em nenhum momento nós somos o nosso comportamento o tempo todo. Então, o egoísmo é um comportamento humano, como todo comportamento. Ele pode gerar benefícios ou malefícios. No caso específico da pergunta, ele gera malefícios para quem sofre com esse comportamento do outro, nunca a própria pessoa. E por que por que somos egoístas? Existe uma discussão acerca disso. A característica básica do ser humano, quando ele nasce, o cérebro ele é, entre aspas, programado para viver para sempre. Nós queremos viver para sempre. Então, o passo inicial para viver para sempre é antecipar perigos. Tudo aquilo que pode colocar em risco no plano de viver para sempre vai chamar a minha atenção. Se pensarmos nos nossos antepassados, os homens das cavernas, os homens primitivos, o que colocava em perigo a existência deles? Animais, outros hominídeos que poderiam ser hostis ou inimigos. O que coloca em perigo a nossa existência nos tempos modernos? Doenças, assaltos, demissão do emprego, rompimento final de um relacionamento. Coloquem a gente numa situação meio desequilibrada emocionalmente. E o egoísmo ele entra como um mecanismo de defesa. Eu vou trazer para mim aquilo que possa me preservar como ser, como espécie ou como cidadão. Por que vai me preservar como ser? Alimento. Se eu não comer, em última análise, eu vou morrer. Então, uma explicação aqui bem teórica, tá? Se tiver comida na mesa, eu vou procurar comer primeiro e o máximo que eu puder, para que eu sobreviva. O egoísmo vai proporcionar que, psicologicamente, eu seja protagonista. Então, eu quero para mim, eu quero que me olhem, eu quero que me vejam, eu quero que me escutem, eu quero que sigam as minhas ideias, porque eu quero sobreviver. Isso bem grosso modo falando, tá? A gente vai esmiuçar isso um pouco mais, mas grosso modo é isso. Somos egoístas, em última análise, para sobrevivermos. E mais uma. Por que o ser humano se preocupa em ser generoso? Existe alguma condição biológica? Generosidade ou altruísmo, né? O altruísmo, no caso aí, é exatamente o contrário do egoísmo. Egoísmo eu quero para mim, altruísmo eu quero para o outro. Então,
quando o ser humano ele é generoso, existe também uma distinção que é importante se fazer entre generosidade e caridade. Caridade é quando você doa para quem não tem condição. Generosidade é quando você doa para alguém que poderia conseguir de outra maneira. Por exemplo, se você dá uma esmola para um pedinte na rua, isso é caridade. Se você compra um presente para o seu amigo, isso é generosidade, porque ele poderia muito bem comprar aquilo que você deu para ele. Então, existem casos situações específicas em que somos generosos, olha que interessante, somos generosos por egoísmo. É o caso daquela pessoa que faz, por exemplo, uma doação gigantesca, mas faz questão de registrar aquilo e divulgar. Então ela doa uma quantidade grande de cestas básicas, de brinquedos, de cobertores, seja lá o que for, mas ela registra aquilo, ela transmite aquilo nos seus canais, nas suas redes sociais, ela faz fotos, ela faz vídeos, ela publica, fala, eu doei aquilo, sabe por quê? Porque eu sou muito bonzinho, eu sou muito generoso. Aí a gente tem um avião de 2 motores. A gente tem o motor da generosidade funcionando e tem o do egoísmo também. Eu doei, mas desde que vejam que fui eu. E como se reflete o egoísmo? Como ele se reflete? Sim. Nos comportamentos. Esses comportamentos que eu disse, as questões biológicas de sobrevivência. Então, eu vou comer primeiro, eu vou comer a parte mais saudável, eu vou comer a parte mais saborosa, digamos assim. O egoísmo no sentido social. Eu quero o melhor para mim, eu quero aparecer primeiro, eu quero que olhem para mim. Então, ele se manifesta através do comportamento. Você observa que, claro, importante, muito importante deixar claro uma coisa. Primeiro, já disse, nós não somos os nossos comportamentos, a gente age de determinadas maneiras. Outra coisa muito importante, um episódio não determina caráter, não determina a personalidade. Um episódio. Eventualmente você vê uma pessoa cometendo um ato que você considera egoísta. Uma única vez. E aí nós temos uma tendência geral assim, de rotular as pessoas por um episódio. Eu me lembro quando eu era criança, a gente morava no Brasil, pensão, né? Uma casa grandona, antiga, que era dividida em vários cômodos para que várias famílias morassem ali. A gente morava em 2 cômodos, eu e minha família. E eu me lembro que tinha um vizinho, eram várias pessoas lá, eram 10 talvez, não sei. E eu me lembro que um deles comprava refrigerante no almoço, mas só para ele. Então era muito estranho ver aquilo, aquela mesa grande com 5, 6, 7 pessoas e uma garrafa de refrigerante pequeno, bem pertinho dele, só ele tomava. Eu olhava aquilo, quando eu presenciava minha família, e achava aquilo muito estranho. Eu achava até um ato de crueldade. Eu pensava assim, ele tem condição de tomar o refrigerante, todos os outros ali provavelmente não tem. Por que ele precisa fazer isso na frente das pessoas? Ele podia tomar depois sozinho, né? Ou estar na generosidade, dividir talvez. Então, o egoísmo ele se manifesta através dos comportamentos. Porém, um único ato não determina que aquela pessoa seja isto ou seja aquilo. Nem generosa, nem egoísta. Agora também é época de fim de ano, é época de Natal, é época de confraternização, é porque que normalmente as pessoas se colocam assim um pouco mais generosas, um pouco mais interagindo e aquela coisa. E aí se um extraterrestre tira uma foto um frame só e vê uma pessoa dando cesta básica para o porteiro do prédio dela, ajudando a montar uma árvore de Natal, sei lá. Ele pega só esse frame, ele poderia correr no erro e dizer assim, aquela pessoa é generosa, aquela pessoa é caridosa, aquela pessoa E foi um evento. Como é que ela foi nos outros 11 meses do ano? Como é que ela foi nos outros 11 meses do ano, mais 29 dias desse mês? Porque foi feito uma única foto. Então, esse é um recado importante que eu deixo. Tome cuidado com rótulos que nós colocamos. Nós somos humanos, nós colocamos rótulos. Isso foi ensinado, tá? Desde pequeno. Desde pequeno foi ensinado. A gente precisou nomear as coisas para poder interagir.
Então, a mamãe ensinou que isso é medo, a mamãe ensinou que isso é ciúme, a mamãe ensinou que isso é egoísmo. A mamãe ensinou, normalmente a mente ensina. E através dos rótulos a gente consegue interagir. O problema é que a gente cresce e continua com o rótulo. Então, por exemplo, estou vendo vocês duas aqui, uma está um pouquinho mais sorridente que a outra. Aí eu olho e falo assim, aquela que está séria lá não está gostando nada do que eu estou falando. Não foi da minha cara, nunca mais vai me convidar. Gente, da onde eu tirei isso? Desse nosso mecanismo de rotulação. Tome muito cuidado com isso, tá? O único episódio não significa que a pessoa haja com aquele comportamento frequentemente. Você estava falando sobre o seu vizinho. Esse é um tipo de egoísta, mas que outros tipos de egoísta existem? Immanuel Kant, um filósofo, ele elencou 3 tipos de egoísmo. 3 tipos. Ele chamou de egoísmo lógico, que é aquele tipo de pessoa que... Bem, o que importa é o que eu tenho para falar, eu penso desse jeito, se você pensa outra coisa, o problema é assim. Ele chamou de egoísmo lógico. O segundo tipo, ele chamou de egoísmo estético. É aquele sujeito que busca satisfazer o seu próprio prazer, o seu próprio gosto. Esse exemplo que eu dei, do vizinho que tomava o refrigerante dele ali, na mesa com várias pessoas almoçando, e sem problema nenhum, na cabeça dele, para tudo bem, certo? Egoísmo estético. O terceiro tipo, para Kant, é o chamado egoísmo moral. O egoísmo moral é que assim, eu só me interesso por aquilo que me é útil. Eu vou dar um exemplo aqui hipotético. Eu fui convidado para essa entrevista aqui. Aí, se eu sou um egoísta, se eu acho que o egoísmo moral, eu penso assim, vai ser útil para mim isso aí? Vai render o quê para mim? Vou lá, vou falar, depois elas vão me dar um vídeo, por acaso, para eu colocar nas minhas redes sociais e mostrar como eu sou inteligente. Entende? Então, o lógico é aquilo assim, eu penso desse jeito, se você pensa o contrário para você, o estético é, isso é bom para mim, então o que não é bom não me interessa, e o moral é só o que me interessa, só o que é útil para mim é que importa. São os 3 tipos catalogados, não, descritos por Immanuel Kant, um grande filósofo. E a pessoa, ela pode ser egoísta por instinto? Por instinto? Eu tenho uma certa dificuldade em trabalhar com questão de instintos. Porque, veja só, eu acabei de citar Immanuel Kant, um filósofo secular. O conhecimento humano, e principalmente o conhecimento sobre o ser humano, ele vai se desenvolvendo muito rapidamente. As neurociências, elas provam, através de elementos científicos, que muitos dos conceitos que nós tínhamos, eles não se sustentam. E assim que se faz ciência. Se tem uma premissa, por exemplo, tinha-se há muito tempo a premissa de que a Terra era o centro do universo. O Sol girava ao redor da Terra, e ficava muito fácil de se constatar isso. Era só olhar, de manhã o Sol está aqui, meio-dia ele está aqui, no final do dia ele está aqui, é óbvio que ele passa ao redor da Terra. Isso e essa verdade perdurou durante séculos. Até que um sujeito chamado Nicolau Copérnico falou, gente, não é bem assim. Explicou, e nem equipamento ele tinha, modernos como temos hoje. Durante milênios, sei lá, a Terra foi plana, não se podia fazer uma volta à Terra porque ela teria um abismo. Isso foi verdade durante muito tempo. Até que alguém falou, olha, veja bem. Então, quando a gente fala também aqui em instinto, é um conceito antigo. Nós temos 2 mentes. Nós temos a mente consciente, que é essa que media, que pensa, que raciocina, que lembra, que elabora. Nós temos a mente inconsciente, que é que nos mantém vivos. Nós, humanos, somos muito limitados para darmos conta do que é realmente importante. Então, a natureza muito sábia nos criou da seguinte maneira. Batimento cardíaco, respiração, digestão. Esse tipo de coisa a gente não precisa pensar. O nosso corpo faz sozinho. Então, existem alguns termos, como, por exemplo, instinto de sobrevivência, instinto materno. Para a ciência, uma espécie, ela tem um comportamento, aquele comportamento é atribuído a uma espécie se ele for comum a todos. Então, quando a gente fala, por exemplo, em instinto materno, que teoricamente seria o quê? Um impulso da mãe em proteger o seu filho de qualquer maneira. Se isso existisse, não haveria mães
que abandonam, que agridem e que eventualmente matam os seus filhos. Isso é contra o próprio instinto. O instinto humano de sobrevivência. A gente faz qualquer coisa para sobreviver. Se assim fizéssemos, não haveriam suicidas. Então, quando a gente fala em característica de uma espécie, ela deveria ser comum a toda espécie. Por isso, eu tenho uma certa dificuldade em trabalhar com o conceito de instinto. Gêmeos mostram isso. Gêmeos são nascidos do mesmo pai, a mesma mãe, na mesma fecundação, no mesmo momento, e crescem pessoas absolutamente diferentes, com características absolutamente diferentes. E aí, onde é que está o instinto, sei lá do quê? Então, para mim, não há nem instinto de egoísmo, tampouco instinto de generosidade, para mim. Muito obrigado pela sua participação, professor Castilho. Foi um prazer aprender, né, da sua sabedoria hoje aqui com a gente. Eu que mais uma vez agradeço a oportunidade, sempre um prazer poder compartilhar informação, poder conhecer gente nova, poder conhecer novos canais de comunicação, e me coloco à disposição sempre que quiser, precisar. Não tiver ninguém melhor para chamar também, pode chamar que estamos aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Nos vemos numa próxima. Até. Tchau. E também temos a Érica. Isso, né? está A pelo Érica Zoom também. está pelo Zoom. E você fala da onde, Érica? Eu falo de Fortaleza, Brasil. Brasil, Fortaleza. Tá muito quente aí? Aqui sempre, o ano todo. Preparamos uma perguntinha já para você também, Érica. O amor próprio e o egoísmo vão de mão dadas? Digamos que é uma linha muito tênue, né? É algo assim... você acaba esbarrando nos dois lados, né? Amor próprio tem muito a ver com aquele abastecimento que você tem de você mesmo, mas dentro de um grau muito saudável, onde você trabalha a tua força interior, onde você trabalha a sua aparência, onde você trabalha as suas prioridades, ou seja, você trabalha muitas coisas que são muito importantes para você. Mas não quer dizer que você, para ter isso, você vai passar por cima de outras pessoas, o interesse de outras pessoas. Então, por isso que é uma linha muito tênue entre egoísmo e amor próprio. Amor próprio é aquilo que eu faço por mim, me torno uma pessoa melhor, mas não prejudico o outro. Egoísmo é quando eu faço por mim, só por mim, não importa o outro, em algum momento eu vou prejudicar o outro. Então tem a ver com a próxima pergunta. Ser egoísta para se amar a si mesmo afeta como se lida com os outros? Afeta justamente por esse ponto, né? O que falta muito hoje para o ser humano? Eu não sei se é hoje, mas eu fico nessa era, então eu tenho que falar de hoje, né? Falta esse bom senso de entender essa linha tênue, né? Entender até que ponto eu estou me trabalhando, eu estou alimentando esse meu amor, eu estou crescendo, evoluindo enquanto pessoa, enquanto ser humano, eu estou me tornando uma pessoa melhor. E tornar-se uma pessoa melhor diz respeito a eu me tornar melhor para mim e para o outro. Quando eu me torno melhor só para mim, tem alguma coisa errada, porque a gente não vive só. A gente depende do outro, a gente vive em sociedade, então em algum momento da vida eu vou precisar da ajuda de alguém. E se eu vivi uma existência toda só focada nos meus objetivos, nos meus interesses, naquilo que era bom para mim, eu entro em desequilíbrio com esse sistema, com esse ecossistema, né, que eu habito. E aí isso vai fazer falta. Então, tem muito a ver realmente com a primeira pergunta, dentro dessa linha muito tênue entre os dois polos. E o egoísmo, pode ser positivo para os outros? O meu egoísmo para o outro nunca. E eu digo mais, na minha visão e na visão, né, de estudos que eu acompanho e tudo, o egoísmo não é bom para ninguém, nem para o próprio egoísmo.
Se você pega uma criança que é egoísta, em algum momento ela não vai saber lidar com as frustrações da vida, porque a vida não é um mar de rosas, né? Os pais podem, de repente, prover todas as necessidades daquela criança, mas em algum momento ela vai esbarrar com um órgão, com um sistema, com uma pessoa que não vai corresponder a essas necessidades. Então, o egoísmo, em nenhuma instância, ele vai ser positivo, inclusive para o egoísta. Até porque se a gente pegar toda vez que termina com esse ismo, né, a gente está se referindo a uma adesão a uma doutrina, né, a uma adesão a um costume. Então você se enquadra dentro de uma caixinha ali. Então o que funciona naquela caixinha é bom, o que está fora daquela caixinha não é bom, não corresponde às minhas expectativas. Então é uma tendência que o egoísta ele vá se afastando. E obviamente, as pessoas também vão se afastando dele. Então, eu não vejo ponto positivo em nenhum momento. Até porque você pode falar assim, não, mas às vezes a gente precisa ser egoísta para dar um não para alguma pessoa, você só dá sim. Aí não é egoísmo. Não se trata de egoísmo, mas se trata de bom senso, né? A gente... Uma vez que eu dou sim para tudo, talvez eu seja uma pessoa generosa demais. E aí eu estou em desequilíbrio comigo mesma. E eu dizer um não para aquela pessoa não é um ato de egoísmo. É um ato de dizer sim para mim, porque eu digo tanto sim para você que para cada sim que eu digo para você, eu digo um não para mim. Então agora eu preciso dar um sim para mim. E isso não tem a ver com egoísmo, tem a ver muito mais com bom senso. A gente já volta com você, tá bem, Érica? Vamos assistir um vídeo e depois a gente volta. Complicado, uma hora eu sou um, outra hora eu posso ser outro. Eu sou generoso. Por quê? Eu acho. Bom, quando você falou generoso e egoísta, eu logo pensei em generoso. Então, como eu tenho uma relação boa com meu marido, eu acredito que nós dois fomos generosos um com o outro. Isso está dentro do equilíbrio do amor, né? De você não ser egoísta. Eu não sou uma pessoa, pelo menos tento não ser, eu faço tudo possível para ser uma pessoa generosa somente na relação. A generosidade, quando você tem empatia e você se coloca no lugar do outro e você age através dessa empatia, então ela é válida, é saudável. Eu acho, pode ser modéstia, que eu sou generosa, mas eu não sei, tem que as outras pessoas me avaliarem. Eu aguentei muita coisa por isso. Hoje eu já não aguentaria. O que eu aguentei assim, hoje eu digo aguentar, mas na época eu achava mais, mas tem um limite para o amor. Não sei analisar, eu não sei analisar se a pessoa está sendo egoísta, tipo, de pensar só nela e não ver o que eu estou fazendo. Não consigo analisar isso. É um bloqueio meu. Quando acontece uma coisa boa para ele, eu também compartilho e fico feliz, vice-versa. Ou quando acontecem coisas ruins para um dos dois, claro, afeta também o outro. Então, assim, eu acredito mais nesse tipo de generosidade, que é mais assim de compartilhamento. Na maioria dos relacionamentos que eu tive, que eu tenho, parece que eu cedo mais do que a pessoa. Então, eu sinto que eu vou me modificando e me adaptando de uma forma que fique uma relação confortável para a pessoa. Às vezes não fica para mim, normalmente acaba terminando essa relação. Eu espero que essa pessoa, a minha parceira, esteja também com afinidade comigo, na sua generosidade, ou se não tem a generosidade, tem um pouco de egoísmo, que tenta aprender, porque a gente aprende, como eu disse, a gente aprende um pouco a cada dia. Eu sou generoso. Tudo tem que ter equilíbrio, até a generosidade, quando ela é demais, ela não é boa, porque você para de pensar em si, né? E assim é o egoísmo também. Quando você consegue pensar em você, ter um nível de egoísmo que não atrapalha o outro, que você pensa em você, no seu bem-estar, sem esquecer do outro. Então, até esse nível de egoísmo também é bom, e eu acho que é saudável. Acho que é um pouco egoísmo falar que eu sou generoso, né?
E esse vídeo que acabamos de assistir, de ver, ele foi inspirado de um livro Para Ser Feliz no Amor, do Kierkegaard. E temos mais informações aí na tela. E voltamos com você, Érica. Você nos escuta? Muito bem. Com mais uma perguntinha. Qual é a chave para a felicidade? Sendo generoso ou egoísta? Eu diria que é o caminho do meio, né? Na verdade, vamos entender o seguinte: a gente falou sobre amor próprio, né? Um amor próprio bem trabalhado, ele vai fazer de você uma pessoa melhor para você e uma pessoa melhor para os outros. O egoísmo puro, ele vai fazer você uma pessoa pior para você e uma pessoa pior para os outros. Então vamos entender que tem uma linha onde há o egoísmo, né? E há um outro lado da linha que existe uma coisa chamada generosidade. Se eu sou generosa demais, eu também vou acabar me desgastando, me doando, cobrando das pessoas pelas quais ou com as quais eu sou generosa, querendo algo em troca. Então, assim, vai gerar um sentimento ruim, de alguma maneira. Se eu sou egoísta, a gente já falou, eu só vou pensar em mim, então também vai ser algo ruim. Quando eu consigo encontrar o equilíbrio, né, entre esses dois polos, né, vamos imaginar que é o egoísmo e aí existe uma escala até chegar no generoso. É como a lei da polaridade, a lei hermética da polaridade, né? Tudo no universo trata-se de dois polos, enfim. Quando eu consigo encontrar um equilíbrio entre esses dois polos, a ponto de eu não ser... Vamos pensar que o egoísmo, ele também é uma generosidade excessiva comigo mesmo, né? Então, a ponto de não ser tão egoísta, mas também não me doar inteira demais, sem pensar em mim, que daí eu vou estar ferindo ali no meu autocuidado. Quando eu consigo encontrar essa linha, esse equilíbrio, esse meio, né, esse caminho do meio, eu consigo viver mais feliz. Por quê? Aí eu não devo nada para ninguém. Eu não devo para o outro, eu não devo para mim. Tem um equilíbrio. Eu dou o quanto eu consigo dar sem dar o tanto a ponto de estar cobrando. Eu também não deixo de dar e fico com tudo para mim, quero que tudo seja do meu jeito, da maneira que eu imaginei. Então, eu consigo encontrar esse modo de viver onde eu estou satisfeita. É um modo sustentável de viver, é um modo ecológico. Eu estou bem, quem mora comigo está bem, os meus amigos estão bem, todos estão sendo atendidos dentro das minhas possibilidades. Eu acho que esse é um ponto X para a gente alcançar essa felicidade. Ok. E transmitimos segurança quando somos egoístas? Segurança ou insegurança? Segurança. Quando nós somos egoístas, depende quem é meu interlocutor, né? Ele pode achar que sim, eu estou muito seguro do que eu quero, do que eu gosto, do jeito que é, e ele pode, de fato, entender isso como uma segurança. Mas se a pessoa é um pouquinho mais esclarecida, principalmente emocionalmente, ela vai entender como insegurança. A Érica é tão egoísta que ela precisa se munir de muitas coisas para ela, para que tudo saia do jeito dela e ela não se perca. Então, depende muito de como o outro recebe isso. Ele pode até entender como segurança, mas minimamente, com um bom emocional trabalhado, ele vai perceber que, na verdade, eu sou egoísta e devo ser muito insegura para ser tão egoísta assim. Érica, muito obrigada por ter aí interrompido o seu dia e participar hoje aqui do programa com a gente. Muito obrigada mesmo. Imagine, foi um prazer. Sempre eu gosto muito de falar essas nuances humanas, né? Principalmente ligadas a comportamento, a emoção. E sempre que precisarem, estou aqui às ordens. Muito obrigada também pela participação, pelo convite. Até uma próxima. Tchau, tchau, Érica. Tchau. Tchau.
E também temos aqui no estúdio com a gente de volta, né? A Dida, a senhora Maria e a Kátia. Elas fazem parte de um projeto, né? Quem vai falar sobre o projeto? Eu vou falar sobre o projeto. Nós fazemos parte da organização A Life for Lives, que é uma organização que trabalha justamente nesse contexto de ajudar, né, aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e fazer essa conexão com quem pode e quem precisa. Ok. E já tem uma perguntinha, né? Porque a gente quer resposta. Somos cheios das perguntas. No que consiste o vosso grupo? Você já falou, né? Algo para acrescentar, senhora Maria? O nosso alvo é ajudar o próximo, especialmente aquele que está com muita mais necessidade do que eu. Okay. E o nosso alvo é sempre este, fazer bem a quem precisa. E no momento em que estamos a passar por esta quadra natal, não podemos ser egoístas. Eu acho que o egoísmo é a coisa pior que pode acontecer, porque na realidade a pessoa não se sente feliz, e por não se sentir feliz é egoísta. E todos nós somos voluntários, ninguém recebe um ordenado, portanto tudo o que nós fazemos é grátis e é uma parte do nosso dia a dia, as informações que vêm, o dia a dia. A Diana, ela é presidente e ela foi a founder também, e eu acho que eu olho para ela e eu digo assim, uau, eu quero ser como tu. E claro, quando somos juntas, a gente faz um trabalho excelente, mas temos que deixar de ser egoísta e ser um pouquinho mais, você precisa, eu posso dar. Disponíveis, ajudar. Exato. Está sempre aí para poder. E a próxima pergunta é assim, ser generosa também é um ato de egoísta? Eu acho que não, mas pode ser. Depende da intenção, eu acho, porque existe a doação. No caso, nós trabalhamos com doação, nós precisamos de outras pessoas que nos ajudem ao nosso projeto se tornar possível. Você precisa de condições financeiras, você precisa de doações, né? Além da generosidade de tempo e de voluntariado, nós precisamos de coisas para conseguir fazer esse projeto possível. Agora, então depende de qual a sua intenção com isso. Tem pessoas que têm de sobra, e o ato de doar, às vezes, é para seu reconhecimento, para que essa pessoa seja popularmente conhecida, para mostrar uma generosidade e aplausos, né? Tem outro lado que depende um pouco do reconhecimento. Tem pessoas que precisam fazer para se sentir melhor. Não no caso para você excluir coisas ruins que você tenha feito, mas talvez você não é reconhecido em casa, talvez você não é reconhecido no seu trabalho, então faça uma coisa de caridade, que o professor explicou a diferença de caridade e generosidade. Sim. Isso no que nós fazemos na Life for Lives, nós fazemos caridade, mas ela tem que ser vinda da generosidade das pessoas, para fazermos a caridade com aquele que necessita mais. Mas o fato de você fazer, às vezes, até entra num lado egoísta de quanto você faz para os outros, que é para você próprio. E eu acho que tem um pouco a ver com o sentimento, porque pessoalmente, eu acho que é muito satisfatório para mim, eu me sentir que eu fiz algo de bem para alguém. Só isso já é felicidade. E aí entra um pouquinho no meu ego, no meu sentimento egoísta, o quanto eu estou fazendo isso para ajudar, ou quanto estou fazendo isso para eu me sentir bem e achar que eu estou melhor perante os olhos de Deus. Porque a nossa próxima pergunta é isso: quais são os sentimentos que advêm de ser egoísta?
Generosa fala? Generosa. Desculpa, estava errada. Generosidade é algo que você, por natureza, tem. Ser generosa. Conheço pessoas que têm bastante, como a Kátia acabou, e precisam de ter aquele valor. Eu vou dar, mas o que é que eu vou receber para trás? Se eu vou dar com uma intenção de ser reconhecida, o que é que vais me dar? Se eu fizer isso para ti, o que é que tu vais fazer para mim? E ser caridoso ou caridosa ou ser generosa é algo que automaticamente tu fazes. Eu não tenho nenhum problema se eu me encontrar com alguém no caminho e que eu vejo que precisa de alguma coisa. Eu não preciso, eu não quero saber se aquela outra pessoa tem algo para me dar. Eu faço porque eu sinto que devo de fazer. E na minha credibilidade, que eu acredito, eu digo, faz aos outros aquilo que gostasse que fizessem a ti. Porque o dia de hoje está bom, mas o da manhã ainda não chegou. E quem sabe? E para mim tem sido sempre, a minha mente tem sido sempre com isto na cabeça. Eu não quero ser egoísta, eu não sou egoísta, eu sei quando eu tenho que tirar tempo para mim própria, para descanso físico, mental, que é natural, mas não ser egoísta de dizer assim, isto não é o meu problema, que se lixe. Right? E então eu digo assim, então isto é egoísmo, para mim é egoísmo. E caridade, e bondade, e estar livre. Vamos, juntos a gente pode adquirir muita coisa. Agora, só uma pessoa não vai fazer sozinho. Um grupo de pessoas vai fazer muito. E o que é que acha assim, quem vem primeiro, a gente ou os outros? Eu tenho uma coisa a dizer. Eu acho que depende das circunstâncias. De novo, depende das circunstâncias de cada um. Então, às vezes, uma mãe, por exemplo, quando tem uma mesa cheia de crianças e não tem o que comer, ou o pouco que tem para comer, ela vai dividir antes com as crianças, porque precisam de mais nutrientes e depende então de circunstâncias em si. Porém, eu acho que a gente tem que se olhar primeiro, que você tem que estar em condições de poder ajudar para poder ajudar o outro. Eu fui comissária muitos anos atrás e numa circunstância onde você é responsável pela segurança dos outros, principalmente aí que isso se questiona. Quando aparecem os vídeos dizendo que se as máscaras caem, se tiver despressurização, você tem que usar a sua primeiro para depois auxiliar o outro. Porque não adianta você ficar sem ar e depois que os dois morrem. Então, você precisa estar em condições, você precisa se nutrir para poder ajudar o outro. Mais uma perguntinha, ok? Como praticar a generosidade sem que isso nos afete? A partir do momento que você vê o limite. Então, eu vou fazer porque está sendo bom para a pessoa e eu estou podendo fazer aquilo, né? Então, se é como a gente estava falando, se a gente só faz, vai chegar uma hora que você precisa, né? É como uma bateria, você tem que se recarregar para poder ter o seu tempo, para poder ser, né? Continuar sendo generoso. Apesar que a generosidade é algo que vem assim intuitivamente. Você vê uma pessoa na rua passando necessidade e você, quando tem isso, você jamais consegue passar por aquela pessoa sem prestar o socorro, sem perguntar o que é que ela está passando, porque é algo que vem logo dentro de você. É como foi colocado, é você sentir a dor do outro, né? Mas só que isso numa prática como é nosso trabalho, então a gente tem que dosar, né? Assim, porque senão você não para de fazer disso, não. A gente tem que ter os limites e tudo. Tem que ter um balanço. Um balanço. Não pode ser muito mas não é uma coisa também que você, assim, limita. Não, hoje já deu minha carga de generosidade e não você. Aí o telefone toca meia-noite, um socorro, alguma coisa que acontece, como já aconteceu comigo em pleno sábado, 10 horas da noite, um socorro que era preciso
preciso naquele momento, ou fazia ou não fazia, e como é que eu vou deitar, como é que eu vou fazer outra coisa, sabendo que tem uma pessoa precisando de uma extrema necessidade. Então, são coisas assim que não tem 2 pesos e 2 medidas. É o momento, mas numa prática... E eu acho que depende da necessidade e do bom senso de cada pessoa também, né? Você vai usar o seu bom senso sempre. Então, quando você é uma pessoa que está principalmente trabalhando com isso, na caridade, você tende lógico, você tem que dar importância a isso. Assim. E ser generoso tem a ver com o quanto temos, né? Ou, se possível, ser generoso quando não se tem. Eu posso te testificar dessa. I can do it, actually. Ter muito ou ter pouco, tudo depende da forma que você é, por natureza. Eu já tive muito e já tive muito pouco. E com pouco eu pude fazer muito mais do que quando eu tinha. E pessoalmente eu posso declarar que eu perdi tudo. 4 casas e um condomínio. Por causa de certas situações. Claro, eu tenho que sobreviver. Como é que eu vou fazer? Claro. Fiz sempre, mas nunca me esqueci que, apesar de estar debaixo de uma situação difícil, há outros que ainda estão mais difíceis. Sim. Eu não via eu como uma vítima, porque eu não sou vítima. Não vou ser vítima. Eu vou ser uma pessoa vitoriosa. E se posso, eu vou fazer. Vem uma pessoa que passa no meio da rua e diz, olha, dá-me $1. Eu digo, isto sou eu, no meu conhecimento. Se eu vejo alguém que está pedindo dinheiro que é para drogas, eu não dou. Porque eu sei que eu não estou fazendo bondade àquela pessoa. Ao contrário. Mas se eu vir que aquela pessoa precisa de comer, eu disse, vem cá, entra no restaurante. O que é que tu queres? Eu já fiz isso muitas vezes. Portanto, é que algo no meu pobre momento que eu não tinha muito dinheiro, eu disse, vá, entra aqui no McDonald's, o que é que tu queres? O que tu quiseres. Pago, está satisfeito, eu fico satisfeita. E a nossa forma de não ser egoísta, ou ser, eu sou muito daimosa quando eu tenho dinheiro. E agora não vou ser daimosa porque eu não tenho dinheiro. Eu para mim, isso é algo que eu já tenho desde criança, todas as vezes. Eu lembro-me de 7, 8 anos, tinha uma senhora ao lado, que ela, coitadinha, ela não tinha ninguém, pronto, para fazer uma história muito larga, mais curta, eu era capaz de tirar a comida do meu jantar, ou o meu almoço, ou o meu lanche, e eu saltava o quintal e eu batia à porta. Senhora Maria de Sós, abre a porta. Coitadinha, ela estava na cama, não podia fazer nada. Eu saltava à janela e eu dava-lhe a comida. Eu regressava para casa e a minha mãe dizia assim, e agora? Eu disse, it's ok. Eu dizia, pronto. Mas a mamãe tinha certo, graças a Deus por isso. Mas eu não pensei num momento se podia dar porque a mamãe tinha, ou se ia dar e não ia ficar sem nada. Mas tudo vai com o que a pessoa é. E ver que é um detalhe simples, não? Não é uma coisa assim, as pessoas acham que às vezes tem que ser uma coisa grande, mas o mais simples chama mais atenção, agrada mais. Você compra um café, aqui no Canadá, a maioria, eu penso que a maioria do mundo tem um lugar para ir comprar um café. Qualquer pessoa tem dinheiro suficiente para ir comprar um café. E eu digo, há anos e anos que já trabalho com caridade e tudo. Eu digo, você quantos cafés bebe por dia? 3, 2, 3. Ok. Compra só um para ti e dá o outro. Não o café em ser o café, mas põe aquele dinheiro assim para lá. Ajuda uma criança. O seu café é naquela altura só para si. Quem sabe você dá $1,50, que já não é, mas vamos dizer $1,50, era $1,50,
E junto, a criança já tem possibilidades de ir para a escola, pode ter um pequeno almoço. Eu estou a falar no sentido daquilo que nós fazemos neste momento. Quando vamos para o norte do Brasil, do Sertão Vivo, não há luz. Não há luz. Há muita pobreza. Eu não sou rica, mas eu quero ajudar. Sim, mas eu acho que essa ajuda também não requer muito, não requer só dinheiro. O que você faz é o seu tempo. Você dedica isso junto. Então você não precisa ser provida de uma condição financeira para você fazer, para você ser generoso. Claro, porque tem charities como vocês que recebem e depois vocês dão. Exato. Acaba assim, sendo assim, um ajudando a outra para poder ajudar o próximo. Só o tempo, né? Porque o tempo que vocês... E aqui eu coloco assim o tempo no mesmo ou até mais do que a doação, porque é sempre o que eu digo. É fácil você doar, mas é difícil você doar-se. É verdade. Porque você doar, você está patrocinando algo. Mas você parar, abrir mão aqui onde tudo é hora de trabalho, ninguém tem tempo nem para sentar para tomar um café, quanto mais sentar e fazer alguma outra coisa que... Sim. O que é que vai trazer, né? Então é algo mais complexo. Ai, que pena, mas precisamos encerrar. Sim. A nossa conversa passa muito rápido. Essa conversa é muito boa. Foi horas aqui para poder ficar falando sobre caridade, generosidade, amor ao próprio, amor a si próprio. Que pena, mas muito obrigada pelas vossas participações, por ter separado o tempo também pra gente, ter vindo aqui e encher um pouquinho da experiência do dia a dia de vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Nos vemos então numa próxima. Se Deus quiser. Bom, meu nome é Tamires, eu tenho 30 anos e eu tive uma infância bem conturbada. Mas o problema maior que eu tive mesmo na minha infância foi quando eu sofri um abuso. E quando você vai ficando mais mocinha, adolescência, é que vem os outros problemas. Porque eu tinha aquele vazio, aquela tristeza profunda dentro de mim. Eu ficava me cortando, eu pegava gilete, ficava passando nas minhas costas, marcando as costas, justamente para tirar aquela dor que estava dentro de mim. Foi quando, com 19 anos, eu comecei a ser invadida por pensamentos de morte. Eu queria me matar. E eu peguei a fiação. Eu peguei uns pedaços de fio, eu amarrei a corda no cano e coloquei no pescoço. Eu falei, quem vai me ajudar? Ninguém vai me ajudar. Minha mãe não me ajudou, meu pai não me ajudou. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu tinha contado para uma amiga, ela não me ajudou, ninguém conseguia me ajudar. Eu falei, quem vai me ajudar? Na mesma hora veio um pensamento na minha cabeça, porque como eu não conseguia dormir à noite, às vezes eu acabava parando na programação da igreja. Naquela hora que eu tava com a corda no pescoço, que eu ia me atirar daquele armário. Veio esse pensamento na minha cabeça. Aquela voz, aquele pastor, nós temos pastores prontos para te ajudar. E veio um pensamento, se alguém quer te ajudar, por que você não vai? Você não quer ajuda? Tem alguém querendo te ajudar. Eu peguei o telefone, tirei a corda do pescoço, liguei pro pastor. Falei, pastor, eu não sei o que fazer da minha vida. Ninguém acredita em mim, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém. Mas disseram que vocês vão ajudar. E ali o pastor fez uma oração por mim no telefone. E na mesma hora aquele pensamento de morte saiu. Eu não queria mais me matar naquele instante, mas ele falou, vai na igreja. Foi o que eu fiz, eu vim na igreja. Eu vim na igreja do jeito que eu tava. Do jeito que eu tava. Vendo vulto, ouvindo vozes, me sentindo um lixo. Mas eu vim. E ali começou um processo contra o meu eu. Perdoei a pessoa que me fez mal. Eu fui até a pessoa, o Espírito Santo pediu pra mim. Não foi o pastor que pediu, foi Deus que pediu pra mim. Vai até a pessoa e pede perdão pra ela. E eu perdoei ele. Ali eu me batizei nas águas. Eu falei, meu Deus, eu vou ter um compromisso com o Senhor. Me entreguei pro Senhor Jesus. Todo dia eu buscava o Espírito Santo.
todo dia. O bispo entrava às 6 da manhã buscando o Espírito Santo, 6 da manhã eu acordava para buscar o Espírito Santo. Hoje, aonde eu vou, eu tenho o próprio Deus indo comigo. Ele não está do meu lado, ele não está de mão dada comigo, ele está dentro de mim, ele faz parte da Tamires. Eu e ele somos um só. Hoje, graças a Deus, eu estou bem. Eu tenho uma vida amorosa, realizada. Eu sou casada com um homem de Deus, um homem temente a Deus. Uma área que eu achava que não ia ter fruto nenhum, mas hoje eu tenho. Mas mesmo assim, sendo feliz no meu casamento, nada se compara ao Espírito Santo. Então acompanhe aí na tela o versículo que preparamos para você hoje. Se encontra em Provérbios 11:25, aonde fala: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Simples assim, né? Bem simplesinho, generosa. Não tem como não entender. Então, de todo o aprendizado que tivemos hoje aqui no programa, não precisamos de muito para poder ajudar o próximo que está à nossa volta, né? Verdade. Até o Senhor Jesus foi esse exemplo, não? Sempre Ele estava ajudando, sempre Ele estava fazendo algo por outro. Melhor exemplo. Sempre. Então, vai a dica. Estejam atentas às pessoas à sua volta. E se você puder fazer algo para ajudar, por que não? O seu tempo, a sua palavra, o seu ouvido. Às vezes você não precisa nem da palavra. Só o seu ouvido, só o fato de você ouvir uma amiga que às vezes está chateada, você já vai estar ajudando ela. Amém? Então vamos fazer a nossa oração também nesse instante. Por favor, fechem os seus olhos, vamos falar com Deus. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, entramos na Tua presença nesse instante, meu Deus. E já agradecemos ao Senhor, porque o Senhor, meu Deus, tem sido generoso, meu Pai, com todos nós, todos os dias, meu Deus, porque independente da pessoa, independente do que ela fez, meu Pai, até mesmo do que ela vai fazer, o Senhor, meu Deus, de pronto atende a todos que a Ti te clama, meu Deus. E a Ti oramos nesse instante, meu Deus, e pedimos ao Senhor em favor de todas, meu Deus, que nos acompanham de suas casas, de todas que nos escutam, meu Deus, esteja ela onde estiver, por favor, envia, meu Deus, os Teus anjos para tocar, meu Deus, e transformar suas vidas. O Senhor sabe a necessidade de cada uma delas, meu Deus. O Senhor sabe a nossa. O Senhor escuta, meu Deus, a todos. Então, independente de quem seja, meu Deus, vá ao encontro, meu Deus, e responde a essa oração. Responde, meu Deus, ao que o Senhor clama, ao que o Senhor chama nesse instante. Ó Deus, agradecemos, meu Deus, por tudo, e que essas palavras, meu Deus, que ouvimos hoje, venha ficar guardada, meu Deus, dentro do nosso coração, para que possamos colocar em prática no dia a dia, meu Deus, com as pessoas que às nossas voltas irão estar, meu Deus. Agradecemos ao Senhor mais uma vez, meu Deus, porque Tu és lindo, meu Deus. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, entregamos tudo em Tuas mãos, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Chegamos ao fim de mais um programa Rompendo o Silêncio. Fica a dica, esteja atento à sua volta, às pessoas, às circunstâncias. Esteja disposto sempre a ajudar, porque com certeza se você ajuda, não irá lhe faltar.
Não é isso? Isso mesmo. E a gente aqui, como sempre, convidando vocês, amanhã, domingo, a gente tem uma reunião especial, onde a gente vai estar orando pela família. A gente tem no português a reunião que vai ser às 9 horas. 9 horas. No espanhol, a reunião principal, 9h30. E a gente tem no inglês às 10 da manhã. Às 10 da manhã. Aqui estaremos também, para te ouvir, caso você queira nos falar. Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Tchau. Tchau.